Gerenciar contratos administrativos é um desafio constante, a gente sabe, né? Com certeza. Todo dia tem uma novidade, um problema para resolver. Pois é. Mas assim, quanto tempo a gente dedica para entender mesmo o outro lado da mesa? Sabe, as obrigações de quem foi contratado. É um ótimo ponto. Muitas vezes a gente foca tanto em cobrar o resultado que esquece de verificar se as bases da contratação continuam sólidas. Exatamente. E entender direitinho essas obrigações é fundamental para garantir que o serviço saia, o bem seja entregue, a obra fique pronta como a gente espera. Principalmente agora, né? Com as mudanças da Lei 14.133. Sim, a nova lei trouxe algumas coisas, alguns reforços importantes nesse sentido. Ok, então vamos mergulhar nisso. Qual que é a nossa missão aqui hoje? Acho que é destrinchar, né? As principais responsabilidades do contratado pela nova Lei de Licitações, a 14.133. Isso. Não só fazer uma lista, mas entender o impacto disso no dia a dia da gestão, da fiscalização, como isso funciona na prática. Exatamente. Explorar esses deveres essenciais que a lei agora coloca para o particular que contrata com a gente, com a administração pública. Porque entender isso não ajuda só a fiscalizar melhor, né? Não mesmo. Ajuda a gente a pensar em como elaborar contratos mais inteligentes, mais eficazes desde o começo, para evitar dor de cabeça lá na frente. Boa. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando em alguns materiais bem legais, né? Guias, manuais, focados em gestão e fiscalização na 14.133. Sim, demos uma olhada em documentos da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, a ESESP, um material bem completo. Também da Prefeitura de Jaboatão, nos Guararapes, que tem um guia prático interessante. E da Secretaria da Fazenda da Bahia também. Um conjunto bom de fontes para a gente tirar o que realmente importa para o gestor, para o fiscal. Legal. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Qual seria, assim, a obrigação número 1, a mais fundamental de todas? Olha, sem muita firula, a obrigação central, o coração do contrato, continua sendo executar o objeto. Entregar o que foi contratado. Isso, parece óbvio, né? Mas é a base de tudo. E não é só entregar de qualquer jeito, é entregar exatamente o que foi prometido, seguindo à risca as cláusulas do contrato, as especificações técnicas, os projetos e, claro, os prazos. Os prazos, sempre um ponto sensível. Sempre. O material da ESP, por exemplo, quando fala lá dos motivos para extinguir um contrato, no artigo 137, inciso 1 e da lei, o que está lá primeiro? O não cumprimento ou o cumprimento irregular das normas, das cláusulas, dos prazos. Quer dizer, falhar nisso é o caminho mais curto para ter problema sério. É a origem da maioria das sanções, das multas e, em último caso, até do fim do contrato antes da hora. É o básico do básico, mas precisa ser dito e redito. Certo. Executar o combinado é o ponto de partida, mas a nova lei, ela parece que vai além desse básico entregue o que prometeu, né? Quais outros deveres ganharam, assim, um destaque maior ou exigem mais atenção agora? Sim, sim. A lei detalha outras responsabilidades que são tão importantes quanto essa principal. E uma que eu acho que merece muita atenção e que teve uma mudança de mentalidade é o dever de manter as condições de habilitação. Manter as condições de habilitação? Opa, explica melhor isso. Não basta mais apresentar aquela papelada toda lá na licitação e pronto, acabou. Não mais. Quer dizer, nunca deveria ter sido assim, mas agora a lei é explícita. Aquela qualificação toda que a empresa ralou para comprovar para ganhar o contrato, sabe? Sei. Regularidade fiscal, trabalhista, capacidade técnica, saúde financeira, aquela montanha de documentos. Exatamente. Não é só uma fotografia do dia da licitação. A Lei 14.133 exige que a empresa mantenha essas condições durante toda a execução do contrato. Não é pouca coisa. Nossa. Então tem que ficar comprovando que continua em dia sempre. Exatamente. O guia da ESESP, por exemplo, coloca como primeira atribuição do gestor do contrato acompanhar a manutenção pelo contratado das condições estabelecidas em edital e contrato, inclusive de habilitação. É a primeira da lista. Faz sentido a lógica, né? Garantir que a empresa que ganhou continua sendo capaz e idônea para executar aquele serviço ou obra. Perfeito. A ideia é essa: manter a segurança jurídica e a capacidade da empresa ao longo do tempo. Mas, na prática, isso não pode gerar uma carga administrativa pesada?
Tanto para a empresa ficar juntando papel, quanto para a fiscalização ficar conferindo tudo isso o tempo todo. Como que os manuais sugerem lidar com isso de forma, sei lá, mais eficiente? É um ponto super válido. A carga existe, sim, mas é vista como um controle necessário, um risco que precisa ser gerenciado. A eficiência, acho, vem de duas coisas. Primeiro, definir claramente, já no contrato, quais documentos são essenciais para esse acompanhamento contínuo. Geralmente são os de regularidade fiscal e trabalhista, né? CNDT, FGTS, INSS. Os mais críticos, digamos. Isso. E segundo, criar rotinas de verificação que façam sentido. Muitas vezes, essa verificação é vinculada aos pagamentos mensais, a empresa apresenta a documentação atualizada para poder receber. Atrelar ao pagamento é uma boa estratégia. Funciona bem, não é para fazer uma auditoria completa todo mês, mas para monitorar aqueles indicadores-chave de habilitação que foram definidos lá no edital como essenciais. E olha, não fazer esse monitoramento pode dar uma dor de cabeça enorme para a própria administração. Como assim? Porque isso conecta com um outro dever fundamental do contratado, a responsabilidade integral por encargos e danos. A lei reforça que o contratado é o único responsável por todos os encargos, sabe? Trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tudo que deriva da execução do contrato. Salário de funcionário, imposto, contribuição, tudo isso é problema da empresa contratada. A administração não tem nada a ver com isso, em regra. Em regra, exatamente. A seção 5, lá do material da ESP, detalha bem isso. A conta é da empresa. E se acontecer algum acidente? Uma máquina que quebra o portão da repartição, ou pior, causa um dano a um terceiro, um vizinho da obra? A responsabilidade, de novo, é do contratado. Ele responde diretamente por qualquer dano, seja um dano à própria administração, seja a um terceiro. E aqui tem um detalhe que os materiais ressaltam muito e que o gestor precisa ter na ponta da língua. Qual? A presença da fiscalização, o acompanhamento que a administração faz, não elimina e nem reduz a responsabilidade do contratado. É importante isso. Quer dizer, não adianta a empresa depois vir com aquela história, mas o fiscal estava olhando e não falou nada. Não cola. O erro operacional, a falha na execução que causou o dano, é responsabilidade de quem executa, o contratado. A fiscalização existe para verificar o cumprimento do contrato, não para ser babá da empresa. Entendi. Mas tem alguma exceção aí? Ou é sempre assim? Tem uma exceção importantíssima. E aqui é um ponto de atenção máximo para os gestores, sabe? Principalmente naqueles contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Tipo limpeza, vigilância, portaria? Esses mesmos. O famoso artigo 121, parágrafos 3º e 4º da nova lei que tanto a ESESP quanto o Jabotão citam. Nesses casos específicos, a administração pode sim ser responsabilizada. Opa! Como? Solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas. Ou seja, se a empresa não pagar o INSS ou os salários e direitos dos funcionários alocados naquele contrato, A conta pode sobrar para a administração. pode. Mas, e esse mas é gigante, somente se ficar comprovado uma falha da administração na fiscalização do cumprimento dessas obrigações pela empresa. Uau! Então, fiscalizar bem se a empresa está pagando o INSS e os direitos trabalhistas nesses contratos não é só para garantir o serviço, é para proteger o próprio bolso do órgão público. Exatamente. A fiscalização bem feita, documentada, de que a empresa está recolhendo o INSS, pagando salários, férias, 13º daquela mão de obra dedicada, isso funciona como um escudo. Se a empresa quebrar e não pagar, e a administração provar que fiscalizou tudo direitinho, a chance de ser responsabilizada diminui muito. Agora, se a fiscalização foi omissa... Aí o risco é enorme. Financeiro e jurídico. Entendi a gravidade. Total, é um ponto crucial mesmo. Faz todo sentido essa cautela. Que outras obrigações a gente precisa destacar aqui, pensando na nova lei? Outra que é bem prática e importante para o dia a dia é a obrigação de designar e manter um representante formal, o famoso preposto. O preposto. Aquela pessoa da empresa que fica lá na obra ou no local do serviço. Isso. E não é qualquer pessoa.
Tem que ser alguém aceito pela administração. Esse preposto é o canal oficial de comunicação. Ele representa a empresa ali na linha de frente. O material da SPX também fala disso. Ter esse ponto focal ali no local facilita muito a comunicação, né? Resolver problema pequeno antes que vire grande. Sem dúvida. Mas não basta só ter alguém lá com o crachá de preposto. Como assim? Ele precisa ter alguma autonomia, sabe? Para receber uma notificação, para assinar um registro de ocorrência, para tomar decisões operacionais do dia a dia, conforme as orientações do fiscal. Ah, então não pode ser só um leve traz-recado. Nível de autoridade esperado desse preposto. Se ele não tem poder nenhum, a comunicação emperra, os problemas se acumulam, o fiscal tem que verificar se o preposto designado consegue de fato representar a empresa ali. Entendi. É a efetividade da representação que importa. Exato. E falando em pessoal, tem outra obrigação com um pé no social, que é bem relevante. Qual seria? A de cumprir as reservas de cargos previstas em lei. O contratado tem que, durante o contrato todo, atender às cotas para pessoas com deficiência, para reabilitados do INSS, para aprendizes, conforme a legislação que se aplica àquele contrato, aquele tipo de empresa. E tem que provar isso. Tem. A administração pode pedir a comprovação a qualquer momento. A empresa tem que mostrar que está cumprindo, identificar quem são esses empregados. A ESP menciona isso, ligando lá ao artigo 61 da Lei 14.133. Interessante isso, né? Mostra como o contrato administrativo não é só sobre entregar um produto ou serviço. Exato. Ele se conecta com políticas públicas mais amplas. É um jeito de usar o poder de compra do Estado para promover a inclusão social, para ajudar no desenvolvimento nacional sustentável, que é um dos princípios da nova lei. Uma visão mais ampla do papel do contrato. Legal. Agora, um tema que sempre dá o que falar, sempre gera dúvida e potencial para dar problema. Subcontratação. Ah, sim. Clássico. Como que a nova lei trata a subcontratação? O que pode e o que não pode? A observância rigorosa das regras de subcontratação é outra obrigação-chave. A lei nova permite subcontratar? Permite, mas não é carta branca. Tem condições? Muitas. Primeiro, só pode subcontratar partes do objeto, nunca ao todo, e tem um limite de valor, um percentual, que tem que estar previsto lá no edital e no contrato autorizado pela administração. Certo, tem um limite quantitativo. Isso. Segundo, tem partes que não podem ser subcontratadas de jeito nenhum. Geralmente as parcelas de maior relevância técnica ou aquelas de maior valor. O filé mignon do contrato, digamos assim, tem que ficar com o contratado principal. Entendi. E tem mais alguma proibição? Sim. Não pode subcontratar outra empresa que participou da mesma licitação e também não pode subcontratar a empresa que fez o projeto básico ou executivo. Isso para evitar conflito de interesse, né? A fonte do IESP detalha bem essas regrinhas. Ok, regras claras. Mas na prática, onde que mora o perigo aqui? E se a empresa subcontratada fizer besteira, entregar um serviço ruim, como fica a responsabilidade? O problema é só dela? De jeito nenhum. Esse é o maior risco e a lei é muito clara quanto a isso. O contratado original, aquele que ganhou a licitação, continua integralmente responsável pela execução perfeita do contrato inteiro. Mesmo da parte que ele subcontratou. Mesmo da parte que ele subcontratou. Ele tem o dever de fiscalizar o subcontratado dele, e se o subcontratado pisar na bola, quem responde perante a administração é o contratado principal. Não tem como ele se eximir. Ah, isso é muito importante. A responsabilidade final é sempre do contratado principal. Sempre. E tem mais. Para subcontratar precisa de autorização prévia e expressa da administração. Não é só sair passando o serviço para outro. E o contratado tem que provar que aquele subcontratado tem capacidade técnica para fazer aquela parte do serviço. Ou seja, um processo bem controlado. Subcontratar fora dessas regras é infração grave. Gravíssima. Pode dar multa, pode dar rescisão de contrato. É para levar a sério. Com certeza. E se o problema não for na subcontratação, mas na qualidade do que o próprio contratado entregou? Um serviço que ficou mal feito, um material que não está de acordo com a especificação? Aí entra outra obrigação essencial. A de reparar vícios e defeitos. Se a fiscalização ou lá no final, na hora de receber o objeto, a administração encontrar qualquer problema, um vício, um defeito, uma incorreção na execução ou nos materiais que foram usados. O que acontece?
O contratado tem o dever absoluto de arrumar. Reparar, corrigir, remover o que está errado, reconstruir, substituir, o que for necessário para deixar tudo nos conformes. E quem paga essa conta? Ele mesmo. Totalmente às custas do contratado. A apostila da ESP coloca isso como uma das tarefas do fiscal, determinar essa correção. A administração não tem que aceitar nada que não esteja perfeito de acordo com o contrato. Entendi. A responsabilidade pela qualidade e pela correção é total do contratado. Exatamente. Sem custo extra para o poder público. Nossa, fica bem claro que o pacote de obrigações é grande e bem detalhado, né? Para ajudar a gente a visualizar isso melhor, vamos para os exemplos práticos. Como que esses deveres aparecem ali no dia a dia do gestor, do fiscal? Vamos sim, acho ótimo. Primeiro cenário, então. Pensa numa empresa de limpeza terceirizada. Contrato ativo, tudo correndo. Chega a data prevista no contrato para ela apresentar a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, atualizada. E ela não a apresenta. Era um documento exigido lá na habilitação e o contrato diz que tem que manter atualizado. O fiscal percebe isso na hora de conferir a papelada para o pagamento do mês. E aí, o que ele faz? Ótimo exemplo. Clássico caso de descumprimento do dever de manter a habilitação. A empresa está em falta. Certo. E qual o procedimento? O procedimento padrão, e que é super importante seguir direitinho, é, primeiro, a administração, seja pelo fiscal ou pelo gestor, tem que notificar formalmente a empresa. Por escrito. Sim, sempre por escrito, com comprovante de recebimento. Nessa notificação, estabelece um prazo razoável para ela regularizar a situação, ou seja, para apresentar CNDT válida. Essa notificação é o primeiro passo essencial. E se a empresa, mesmo notificada, não apresentar a certidão no prazo? Aí ela se sujeita às sanções que estão previstas no contrato e na lei. Pode começar com uma advertência, depois pode vir uma multa. Se for algo recorrente ou que impacte muito a execução, dependendo do caso, pode até escalar para uma rescisão contratual. Mas o fluxo é esse: identificar a falha, notificar formalmente, dar um prazo para corrigir e, se não resolver, aplicar a sanção prevista. Tudo documentado. Clareza e formalidade no processo, então, fundamental. Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Segundo cenário. Uma construtora está fazendo a reforma de uma escola. Durante a obra, o operador de uma retroescavadeira, sei lá, numa manobra, acerta e derruba uma parte do muro do vizinho da escola. Situação delicada. Pois é. Aí a construtora vira e fala: olha, foi um acidente, não tinha como evitar. E outra, a fiscalização da prefeitura tinha que estar acompanhando essa manobra mais de perto para ter orientado e evitado isso. Quem paga o conserto do muro do vizinho? Sem a menor sombra de dúvida, a construtora. Mesmo com essa alegação sobre a fiscalização? Mesmo. Lembra que a gente falou, a responsabilidade por danos causados a terceiros durante a execução do contrato é exclusiva do contratado. O material da ESESP é muito claro nisso. A fiscalização estar presente ou não, ter orientado ou não a manobra específica, não tira a responsabilidade da construtora pelo ato dela que causou o dano. Então é ela quem tem que arcar com prejuízo, consertar o muro. Simples assim. Tentar jogar essa batata quente pro colo da fiscalização não tem base legal. Entendido. Os exemplos ajudam muito a fixar como essas regras funcionam na vida real. Então, fazendo um resumo rápido de tudo que a gente conversou, o contratado pela Lei 14.133 tem uma lista grande de deveres. Não é só entregar o que foi pedido. Não mesmo. Ele tem que se manter regular o tempo todo, a habilitação, tem que ser totalmente responsável pelos seus encargos e por qualquer dano que causar, tem que ter um preposto ali no local que resolva as coisas, tem que cumprir cota social, tem que seguir regra estricta se quiser subcontratar alguma coisa e, claro, tem que consertar qualquer serviço ou material que não esteja 100%. É isso. É um ótimo resumo. É um pacote completo de deveres, sim. E são obrigações que, se a administração entender bem e fiscalizar direitinho, o resultado é um contrato muito mais seguro, mais eficiente e mais alinhado com o que a gente busca, né? Inclusive com responsabilidade social, integridade. Com certeza. E para quem está lá na ponta, o gestor, o fiscal, que lida com essa trabalheira todo dia,
Qual seria aquela dica de ouro, sabe? O pulo do gato para fazer essa gestão das obrigações funcionar melhor? Olha, se eu pudesse dar uma dica só, uma que eu acho que faz toda a diferença é: invistam tempo e atenção na documentação rigorosa e na comunicação formalizada. Documentar tudo. Tudo que for relevante. Usar aquelas ferramentas que os manuais indicam, tipo o registro próprio de ocorrências, que a ISESP fala, ou o diário de obra que Jabotão sugere, principalmente para obras. Isso não é só burocracia, sabe? Não é só para cumprir tabela. É mais que isso. É a espinha dorsal de uma boa fiscalização. Nesses registros, o fiscal tem que anotar tudo, como está o andamento do trabalho, se os prazos estão sendo cumpridos ou não, que problemas apareceram, que ordens foram dadas para o preposto da empresa, que orientações foram passadas, que solicitações a empresa fez, como foram as medições. Um histórico completo. Isso vale ouro. É isso que vai fundamentar o pagamento, que vai basear a análise de um pedido de reequilíbrio que a empresa faça, que vai justificar uma advertência, uma multa, e no limite é o que vai provar a necessidade de uma rescisão se as coisas derem muito errado. Sem registro, a administração fica meio que no escuro, né? Fica difícil provar as coisas depois. Exatamente. Fica vulnerável. Então, registrar tudo de forma clara, objetiva e na hora que acontece. E claro, como o Guia de Jabotão também lembra, conhecer muito bem o edital e o contrato é o começo de tudo, para saber o que exatamente registrar e o que cobrar. Uma dica realmente valiosa. Documentar, documentar, documentar. De forma organizada e na hora certa. Fica muito claro, então, que entender bem as obrigações do contratado não é só para poder cobrar mais, é para poder gerenciar o contrato de um jeito mais inteligente, mais estratégico e mais seguro para a administração. Perfeitamente. É mudar a chave do apagar incêndio para prevenir o incêndio. E isso me leva a uma última provocação, uma reflexão para quem está nos ouvindo. Manda lá. Considerando que a lei agora detalha bem melhor essas obrigações todas que a gente falou, como que a gente pode ir além da fiscalização que só reage ao problema? Como que os gestores, lá na origem, na hora de fazer o contrato, podem usar o próprio instrumento contratual de forma mais estratégica? Como assim? Eu penso assim: como a gente pode detalhar cláusulas, talvez até criar indicadores de desempenho, os tais KPIs, que não só repitam o que está na lei sobre essas obrigações, mas que, facilitem o monitoramento disso no dia a dia. E mais, que incentivem o contratado a já começar fazendo certo, a adotar as melhores práticas desde o início. Transformar o contrato numa ferramenta mais ativa de gestão. Exato. Como o contrato em si pode ajudar a gerenciar os riscos e a garantir o cumprimento dessas obrigações antes mesmo que os problemas estourem. Será que dá para ser mais proativo já na redação das cláusulas contratuais? Uma reflexão muito boa. Como tornar nossos contratos ferramentas ainda mais eficientes para alcançar os resultados que a gente precisa. Fica aí a questão para a gente pensar. Excelente. Chegamos ao fim desta análise aprofundada de hoje. Fim da análise.